Secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Iosif Stalin foi uma figura extremamente obscura. Participou da Revolução Russa e, sob sua liderança, a União Soviética derrotou a Alemanha nazista e atingiu rapidamente o nível de superpotência, mesmo tendo tido um processo tardio de industrialização. Entretanto, no meio de todos esses avanços tecnológicos e sociais, o regime instaurado por Stalin foi marcado por massacres, expurgos e violações. Milhões morreram e desapareceram durante seus 30 anos de governo. Porém, quem era esse tal de Stalin? Nascido em 18 de dezembro de 1878 na cidade de Gori, na Geórgia, Iosif Vissarionovich Djugashvili, posteriormente conhecido como Stalin, iniciou sua jornada no mundo dos mortais. Filho da costureira Ketevan Geladze e do sapateiro Bessarion Djugashvili, o jovem Iosif teve uma infância bem complicada. Aos 7 anos de idade ele contraiu varíola e a doença acabou deixando algumas cicatrizes, principalmente em seu rosto. Uns anos depois ele se envolveu em um acidente de carroça. Um acidente de carroça. E como consequência, o seu braço esquerdo ficou um pouco deformado. Isso sem dizer que o pé esquerdo dele também tinha uma espécie de má formação. Isso tudo criou o contexto perfeito para que o pessoal da vila dele fizesse bastante bullying com o jovem Iosif. E adivinha o que aconteceu? #pegaram pesado. É claro que esse complexo de inferioridade não foi a razão principal de Stalin ter perseguido obsessivamente o respeito dos outros ou dele ter se tornado um ditador absoluto, mas é claro que isso contribuiu. Uma brincadeira inocente nem sempre é uma brincadeira inocente. #conscientizei. Enfim, sem muita grana, sem muita saúde e num frio de -2 graus Celsius. Não deve ter sido fácil. Entretanto, sua mãe, uma grande fiel da Igreja Ortodoxa Russa, conseguiu em 1888 garantir uma vaga em uma escola da igreja para o seu filho. O pequeno Iosif abraçou o sonho de sua mãe e seguiu firme no caminho do sacerdócio, tirando ótimas notas. E logo em 1894, ele conquistou uma vaga no Seminário Teológico da cidade de Tbilisi. Nossa, li tudo errado. Tbilisi. Que por acaso era a capital da Geórgia. E é aí que as coisas começaram a ficar tensas. Para você entender melhor os eventos que vieram a seguir, a gente tem que entender melhor o que estava acontecendo no Império Russo e no mundo. O Império Russo foi um estado que abrangiu o leste europeu e a Ásia Central. Tinha o Alasca também. Desde 1721, ou seja, bem grande e bem antigo. Só para vocês terem uma noção, ele foi o maior império contíguo e o terceiro maior império da história. Porém, não é como se isso fosse sinônimo de uma população rica e feliz. O sistema político vigente no Império era a monarquia absolutista. Portanto, havia um governante autocrático, no caso o czar, e quase tudo se desenrolava a partir dessa figura. Claro que não podemos nos esquecer do clero. A Igreja Ortodoxa Russa tinha uma presença extremamente marcante na sociedade e na cultura do Império, sendo ela uma das principais forças que mantinham um território tão grande sob o mesmo domínio. Entretanto, você não deve encarar a igreja como algo à parte da monarquia. Isso porque os principais membros do clero vinham de famílias nobres do Império, e a mesma coisa era válida para o exército. Mas onde estava o problema em tudo isso? O problema era o seguinte: 271 milhões de habitantes, entre diversos povos e etnias, cerca de 80% era rural e cerca de 90% não sabia nem ler ou escrever. E aí aquele negócio, grande parte passava fome e não sabia sequer o que direitos humanos poderia querer dizer. A situação era bem ruim. E para não ficar falando infinitamente de coisas ruins, a gente vai focar a nossa análise nas estruturas socioeconômicas básicas dos governos dos 3 últimos czares que antecederam a Revolução Russa. Contrariando a lógica do Império, o czar Alexandre II, governante de 1858 a 1881, fez uma série de mudanças nas políticas públicas. Na tentativa de modernizar o Estado e aliviar certas tensões sociais, ele aboliu a servidão agrária, beneficiando assim 40 milhões de camponeses que ainda estavam presos a um pedaço de terra, incentivou o ensino elementar e concedeu autonomia acadêmica às universidades e, por fim, concedeu maior autonomia administrativa às diferentes províncias do Império. Acontece que deu treta, já que a aristocracia fundiária não gostou de ter seus privilégios diminuídos e o povo não achou que o lance da pobreza extrema e a fome estivesse sendo de fato resolvido.
Resultado, em 1881, o czar Alexandre II foi assassinado por um grupo antimonarquista. Em seguida, subiu ao poder Alexandre III, governante de 1881 a 1894. Esse aí aproveitou o medo que a nobreza estava dos grupos que queriam o fim do regime czarista e ferrou de vez com o povo russo. Ele concedeu grandes poderes à polícia política do governo, os Okhrana, e então a imprensa, os tribunais e as escolas passaram a ser rigidamente controlados. Vale também ressaltar que qualquer tipo de manifestação contra o regime era totalmente reprimida. Isso colocou na ilegalidade qualquer discussão de caráter socialista, anarquista, anarcossindicalista e por aí vai. E não é à toa que em 1894 Alexandre III faleceu. Logo no mesmo ano subiu ao poder Nicolau II. Esse cara queria a todo custo tornar a Rússia competitiva no cenário industrial. Afinal, eles já estavam uns bons 40 anos atrasados. Então, ele abriu a economia para a entrada de capital estrangeiro, principalmente da França, da Alemanha, da Inglaterra e da Bélgica. O lance era a construção de ferrovias, indústrias siderúrgicas e a exportação de petróleo. Sempre a exportação de petróleo. E os focos dos investimentos capitalistas foram os centros urbanos mais populosos do Império, como Moscovo, São Petersburgo, Odessa e Kiev. Em pouco tempo foi se formando uma classe operária expressiva. E essa classe operária recebia salários miseráveis, trabalhava de 12 a 16 horas por dia e não tinha condições adequadas de alimentação ou moradia. Em outras palavras, um contexto bem sólido para o florescimento dos ideais socialistas. Agora, se você quer saber o que o socialismo tem a ver com o nosso amigo Iosif e o que isso tudo tem a ver com o seminário de Tbilisi, só assistindo o próximo vídeo do Revisão. Aí pessoal, espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de se inscrever no canal, que é uma força muito importante aí que vocês dão pra gente. E ó, na moral, a gente faz uns vídeos loucos, velho. Não tem por que não se inscrever. Mas enfim, deixem os seus comentários e o seu like. Se você também não curtiu, deixa o seu dislike, deixa o seu comentário dizendo que você não curtiu e de repente, ou não, na próxima a gente melhora. Falou, abraço.